Sansão nasceu como resposta a um milagre de Deus. Sua mãe, que não podia ter filhos, recebeu a visita de um anjo do Senhor, trazendo uma mensagem especial. O anjo anunciou que ela teria um filho que seria escolhido por Deus para libertar o povo de Israel dos filisteus, um povo que oprimia Israel há muitos anos. O anjo também deu instruções claras. Sansão deveria ser nazireu, ou seja, uma pessoa consagrada a Deus desde o nascimento. Ele não deveria beber vinho, tocar em coisas impuras ou cortar o cabelo, pois essas regras faziam parte de sua dedicação especial ao Senhor. A mãe de Sansão seguiu todas as orientações cuidadosamente, sabendo que ele tinha uma missão importante. Quando cresceu, Sansão tornou-se um homem muito forte e sua força era uma dádiva divina. Ele era capaz de fazer coisas que ninguém mais podia, como lutar sozinho contra animais selvagens ou vencer grupos inteiros de inimigos. Deus o escolheu para proteger o povo de Israel e começar a libertá-los dos filisteus. Apesar de sua força extraordinária, Sansão era uma pessoa comum em muitos aspectos. Ele era impulsivo, tomava decisões sem pensar nas consequências e muitas vezes deixava suas emoções guiarem suas ações. Em uma de suas viagens, Sansão viu uma mulher filisteia e se apaixonou por ela. Isso preocupou seus pais, que o alertaram de que seria melhor casar-se com alguém de seu próprio povo, mas Sansão insistiu que queria se casar com aquela mulher. Ele acreditava que essa era a decisão certa, mesmo que os filisteus fossem inimigos de Israel. Seus pais relutaram, mas acabaram cedendo ao desejo de Sansão. Durante a festa de casamento, Sansão decidiu fazer uma brincadeira com os convidados. Ele propôs um enigma, dizendo que, se eles adivinhassem a resposta, ele lhes daria um prêmio. O enigma era complicado e os convidados não conseguiam resolvê-lo. Então pressionaram a esposa de Sansão, ameaçando-a e pedindo que ela descobrisse o segredo. Temendo pelas consequências, ela contou a resposta a eles. Quando os convidados apresentaram a resposta correta, Sansão percebeu que sua esposa revelado o segredo. Ele ficou muito bravo e sentiu-se traído. Cheio de raiva, ele saiu da festa e matou 30 homens filisteus para pagar o prêmio prometido. Depois abandonou a esposa e voltou para sua casa. Essa atitude de Sansão deu início a um grande conflito entre ele e os filisteus. Sansão usava a força dada por Deus para lutar contra os filisteus e proteger o povo de Israel. Em um de seus feitos mais impressionantes, ele capturou 300 raposas, amarrou tochas em suas caudas e as soltou nos campos dos filisteus, queimando suas plantações de trigo, vinhas e oliveiras. Isso causou grande destruição e enfureceu os filisteus, que tentaram capturá-lo várias vezes, mas sempre falharam. Apesar de ser muito forte e escolhido por Deus, Sansão ainda tinha muito a aprender. Ele precisava confiar mais no Senhor e controlar seu temperamento. Suas atitudes impulsivas e decisões imprudentes muitas vezes causavam problemas, mas Deus continuava a usá-lo para proteger o povo de Israel. Sansão era um exemplo de que Deus pode usar qualquer pessoa, mesmo aquelas que cometem erros, desde que estejam dispostas a voltar seu coração para Ele. Mesmo com suas falhas, a história de Sansão nos mostra que Deus é paciente e misericordioso. Ele tem um propósito para cada um de nós, e mesmo quando nos desviamos, ele nos dá oportunidades de cumprir nosso chamado e fazer o bem. Sansão continuava a causar grandes perdas aos filisteus, tornando-se um símbolo de esperança para Israel e um pesadelo para seus inimigos. Os filisteus tentaram várias vezes capturá-lo, mas sua força e astúcia sempre os superavam. Ele era temido e admirado, mas também vulnerável em um ponto: sua fraqueza por mulheres. Depois de vários episódios, Sansão se apaixonou por Dalila, uma mulher do Vale de Soreque. Os líderes filisteus viram nessa relação uma oportunidade para derrotá-lo. Eles se aproximaram de Dalila e lhe ofereceram uma enorme soma de dinheiro para descobrir o segredo da força de Sansão. Dalila aceitou a proposta e começou a manipular Sansão. Com sua astúcia, perguntou repetidamente sobre o segredo de sua força. Inicialmente, Sansão a enganou, inventando explicações falsas. Ele disse que, se fosse amarrado com cordas novas ou com tiras de couro fresco, perderia sua força. Dalila tentou essas estratégias enquanto ele dormia, mas Sansão sempre escapava facilmente. Mesmo frustrada, Dalila não desistiu. Usando sua beleza e palavras doces, ela começou a convencer Sansão de que ele não a amava de verdade se não confiasse nela. Cada vez que ele inventava uma desculpa e escapava, Dalila reclamava e se mostrava magoada, aumentando ainda mais a pressão.
Ela sabia exatamente como manipulá-lo, aproveitando-se da confiança que ele depositava nela. Enquanto isso, os filisteus esperavam ansiosamente, pois sabiam que Sansão, eventualmente, cederia. Eles estavam dispostos a pagar qualquer preço para capturá-lo, já que Sansão representava a maior ameaça ao seu domínio sobre Israel. Apesar disso, Sansão demorou a perceber que estava sendo enganado. Seu amor por Dalila o deixou vulnerável, e ele subestimou a seriedade da situação. Depois de muitas insistências e palavras persuasivas, Sansão finalmente revelou o segredo. Sua força vinha de sua dedicação a Deus como nazireu, simbolizada por seu cabelo, que nunca havia sido cortado. Dalila, satisfeita, informou os líderes filisteus. Ela preparou o momento perfeito, esperando até que Sansão dormisse profundamente em seu colo. Enquanto ele descansava, ela chamou um homem para cortar suas 7 tranças. Sem seu cabelo, a força de Sansão o deixou. Quando os filisteus chegaram, Sansão tentou lutar, mas estava enfraquecido e impotente. Ele foi capturado, teve seus olhos perfurados e foi levado como prisioneiro. Sansão foi humilhado, forçado a trabalhar como escravo em um moinho, girando pedras enormes. Apesar de sua dor e sofrimento, ele começou a refletir sobre suas escolhas e seu afastamento de Deus, sentindo o peso de suas decisões. Enquanto Sansão trabalhava no moinho, seu cabelo começou a crescer novamente, um sinal de que Deus ainda estava com ele. Embora estivesse cego e sozinho, Sansão sabia que sua história ainda não havia acabado. Ele começou a orar em silêncio, buscando uma segunda chance de cumprir o propósito que Deus havia dado à sua vida. Sansão estava cego e humilhado, vivendo como prisioneiro no território dos filisteus. Eles comemoravam sua captura como uma grande vitória, convencidos de que seu deus Dagom era superior ao Deus de Israel. Sansão, que antes era um homem forte e respeitado, agora era tratado como um simples escravo. Ele passava seus dias girando uma pesada pedra no moinho, um trabalho cansativo e degradante. Mas mesmo nesse período de sofrimento, algo especial aconteceu. Seu cabelo, símbolo de sua força e da aliança com Deus, começou a crescer novamente. Isso era um sinal de que Deus ainda tinha planos para ele. Enquanto Sansão estava no moinho, ele teve tempo para refletir sobre suas escolhas e erros. Ele percebeu que tinha afastado de Deus ao longo de sua vida, confiando demais em sua própria força e ignorando os avisos do Senhor. Arrependido, Sansão começou a orar silenciosamente, pedindo a Deus uma nova oportunidade de cumprir o propósito para o qual havia sido escolhido. Os filisteus decidiram organizar uma grande festa em honra ao deus Dagom, celebrando a captura de Sansão como prova de sua superioridade. O templo de Dagom foi decorado para a ocasião e milhares de pessoas, incluindo os líderes mais importantes dos filisteus, se reuniram para a celebração. Durante a festa, enquanto comiam, bebiam e se divertiam, os filisteus decidiram trazer Sansão ao centro do templo para zombar dele e se exibir. Eles queriam mostrar a todos que o grande herói de Israel estava completamente derrotado. Sansão foi levado ao templo por um jovem que o guiava, pois ele estava cego. Quando chegou ao centro do templo, ele ouviu as risadas e zombarias de todos ao seu redor. Mesmo naquele momento de humilhação, Sansão permaneceu calmo. Ele pediu ao jovem que o levasse até as colunas principais do templo, dizendo que precisava se apoiar nelas para descansar. Enquanto estava entre as colunas, Sansão fez algo que não fazia há muito tempo. Ele orou a Deus. Com humildade e sinceridade, ele disse: Senhor Deus, por favor, lembra-te de mim. Dá-me forças mais uma vez, só mais uma vez, para que eu possa derrotar os filisteus e cumprir o propósito que tu me deste. Foi uma oração simples, mas cheia de fé. Sansão sabia que sua força vinha de Deus e que mesmo em sua fraqueza o Senhor podia usá-lo. Com sua força renovada, Sansão segurou firmemente as colunas. Ele empurrou com todas as suas forças, usando cada gota de energia que tinha. As colunas começaram a tremer e logo toda a estrutura do templo desabou. O teto caiu sobre as milhares de pessoas que estavam dentro, incluindo os líderes filisteus. Sansão também perdeu a vida naquele ato, mas sua morte teve um impacto muito maior do que qualquer outra batalha que ele havia lutado. Ele derrotou mais filisteus naquele dia do que em toda a sua vida. O sacrifício de Sansão trouxe liberdade ao povo de Israel, que por muito tempo havia sofrido sob o domínio dos filisteus. Mesmo em meio aos erros que cometeu, Sansão mostrou coragem e fé, confiando em Deus no momento mais difícil de sua vida. Sua história é uma prova de que Deus nunca nos abandona.
mesmo quando cometemos falhas. Após a destruição do templo, os familiares de Sansão foram até o local para recuperar seu corpo. Eles o levaram de volta à terra de sua família, onde o enterraram com honra. Sansão havia liderado Israel por 20 anos e sua vida foi lembrada como uma lição de força, redenção e do poder do arrependimento. A história de Sansão nos ensina que, mesmo quando erramos, Deus está sempre pronto para nos perdoar e nos dar uma nova chance. Ele nos lembra que a força verdadeira não vem apenas dos músculos ou da habilidade, mas da nossa fé e confiança no Senhor. Com Deus, até mesmo nossos momentos de fraqueza podem ser transformados em oportunidades para fazer grandes coisas.